A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é segunda-feira, queridos, vamos começar uma leitura e creio que Deus escolheu o livro de Gênesis para nós estudarmos, meditarmos nessa semana, né, ou nas próximas semanas. Amém, meus amados? Vamos fazer a nossa oração? Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Senhor, bendizendo, exaltando o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa alegria, a nossa força, quem nos sustenta e quem nos fortalece. Meu Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas. Santifica-nos, Pai, para que possamos entrar na sua presença, Senhor, com temor, tremor, lavados e remidos no teu sangue, Senhor. Ensina-nos a te servir, Pai, ensina-nos a te glorificar, Pai, a estar na sua presença, Senhor, a oferecer a ti o nosso melhor todos os dias, Pai. Nós queremos oferecer a ti um coração sincero, agradecido por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. É impagável o que o Senhor fez por nós, Pai. Por isso, Senhor querido, nós queremos nos dedicar completamente a ti, Senhor, fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, procurando viver os teus sonhos, porque acreditamos que os teus sonhos são maiores e melhores do que os nossos, Pai. Oh, Senhor, tu és bendito, santo, eterno, fiel, justo e verdadeiro, Pai. Ninguém há que possa se comparar a ti, Senhor. Não existe nenhum outro Deus verdadeiro, Pai, que possa se comparar a ti, Senhor. Existem sim muitos deuses que na verdade não são, mas o Senhor é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. E a nossa vida está em tuas mãos. Diga isso a Ele, queridos. Diga que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Diga que você confia nos sonhos do Senhor para a sua vida. Diga, Senhor, eu confio em Ti, confio, Pai, na Tua vontade, nos Teus planos, Pai. Eu confio, Senhor, que os Teus sonhos são maiores do que os meus e eu quero, Pai, e desejo viver esses planos. Em nome de Jesus Cristo, diga isso ao Senhor, queridos. Sejam abençoados. Onde você estiver, seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o meu Deus venha tocar na sua vida, na sua saúde, na sua família, na sua casa, no seu casamento, abençoando, curando, tratando, renovando. Que meu Deus venha tocar no seu trabalho, na fonte de renda, que venha abençoar, prosperar, multiplicar. E que meu Deus venha tocar na sua intimidade, queridos. Você que deseja buscar Deus, que Ele venha se revelar cada vez mais na sua vida, revelando o seu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos. Eu estou aqui me acertando no cenário novo aqui, mudei um pouquinho. Vamos ver aqui como que vai ser. Se der certo, a gente fica assim, senão nós mudamos de novo, né? Glória a Deus. Meus amados, como é um programa gravado, então eu não vou estar lendo o nome, tá? Então eu quero mandar um abraço, um beijo. Deus abençoe a sua vida, você que está acompanhando, né? Nossos irmãos sempre que estão acompanhando, irmão Roberto, irmã Elizabeth, pastor Newton, irmão Alexandre. Deus abençoe pastor Veiga, missionária Marli, né? Em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos, né? Eu estou esquecendo o pastor Guilherme, missionário Maurielli, sempre estão conosco também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Quem mais? Obreira Suela, está sempre conosco, Deus abençoe. O irmão Michael Matana também, Deus abençoe. Tia Rosana, Deus abençoe, tia. Em nome de Jesus. Será que eu estou esquecendo mais alguém, queridos? Dona Dalva, seu Israel também estão sempre conosco. Quem mais? Se eu me esquecer, me perdoem, tá, querido? Eu tô tentando lembrar aqui, né? Mas às vezes, com muita coisa na cabeça, a gente esquece, tá? Mas seja abençoado, queridos. Você que está acompanhando, sejam abençoados em nome de Jesus. Quero pedir vocês que compartilhem, que curtam, que comentem, meus amados, né? Essa live aí para fortalecer. Essa semana eu vou tá fazendo ela gravada, queridos, tá? Eu não vou poder fazer ela essa semana. Então eu vou começar esse livro de Gênesis, né, gravado. Eu tenho certeza que vai ser bênção, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Mas mesmo assim eu gostaria que vocês participassem, comentassem, né? Para que a gente pudesse depois comentar sobre isso, tá? Espero que seja edificante, né? Como tem sido todos os livros que nós temos lido, né? Tem sido edificante, espero que esse seja ainda mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. Gênesis capítulo 1. Estou com o meu braço aqui, que é onde é que eu seguro o mouse aqui? Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Como era a terra? A terra era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Complicado a gente tentar usar a nossa imaginação para ver como que é isso aqui, né, queridos? Cada um tem um entendimento. Eu tenho o meu entendimento, né, que eu creio que foi formado pelo Espírito Santo. Mas cada um tem a sua e eu respeito cada uma, tá, queridos? Então vamos lá. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada. As trevas cobriam a face do abismo
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá bom, vamos continuar para a gente formar a nossa opinião. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Não é o sol, tá, querido? É a luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Então fez essa separação, né, entre luz e trevas, e aí passou a chamar a luz de dia e as trevas de noite, né? Foi criada por Deus mesmo esse nome também. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Glória a Deus. O Pedro já está mudando aqui a cor. Estava muito azul, filho? É porque estava muito claro. Meu rosto estava bem claro. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu me acertando aqui. Vamos continuar. Versículo 5. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o primeiro dia. Pedro já está ajeitando aqui. Obrigado, Pedro. Eu tinha desligado essa luz antes, mas ficou muito escuro. Daí eu liguei de novo, religuei. Mas assim tá bom. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos continuar, queridos. Não podemos perder o raciocínio aqui. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, que haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então tudo era água, né, na terra. Deus transformou primeiro a luz, o dia, trouxe a luz, o dia, separou a luz, o dia chamando um de dia e um de noite, luz e trevas, né? Dia e noite. E depois ele fez o quê? Ele fez um firmamento, queridos. Presta atenção nessa palavra. Ó. Que haja entre as águas, era tudo água, um firmamento, uma separação. Esse firmamento separa a água de água. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Então houve-se um firmamento, o que é essa separação, águas de cima e águas de baixo. Teve essa separação. Vamos entender isso aqui, ó. Ao firmamento, Deus chamou céu. Então agora você sabe o que é o firmamento, queridos, né? Deus chamou céu, o firmamento. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia, queridos. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão embaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Então, né, num só lugar as águas que estão debaixo do céu, tá? E apareça a parte seca. Nós entendemos bem, tá? Que alguém vai falar, o oceano era água de baixo, ou água de cima. Não, preste atenção. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares, agora sim os oceanos, o conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Então teve uma porção seca, uma porção molhada, né, com água, no firmamento, dentro do firmamento. E essa porção de água Deus chamou mares, ou oceanos, tá bom, queridos? Não é as águas de baixo, tá? Então, até então, eu vou dizer o meu entendimento, né? A terra, não sei o que se diz ali, a tradução exata para a terra, né? Era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face das águas, Deus se entender que era, né, praticamente só tinha água. Deus fez um firmamento nessas águas, era tudo água, o Espírito pairava ali. Aí o que aconteceu? Deus fez um firmamento, uma separação entre a água de cima e a água de baixo. E é nesse firmamento que nós habitamos, queridos, que Deus criou a nossa, aí sim que nós chamamos de terra, né? Tem que ver qual é a tradução para aquele terra ali, né? Então ali Deus fez essa separação, queridos, entre a água de cima e a água de baixo. E nessa porção nós habitamos. Aqui tem a porção seca e a porção molhada, aqui dentro. Aí aqui dentro Deus chamou mares a porção molhada, né? E a terra de porção seca, né? É isso que está escrito aqui, né? O entendimento mais lógico, né, queridos? A parte seca Deus chamou terra e chamou mares o conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas, e deem sementes às árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies, e assim foi. Então veio a vegetação, as árvores, né? A terra fez brotar a vegetação. O que fez? A terra mesmo fez brotar. Plantas que dão semente de acordo com suas espécies. As árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Glória a Deus. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia.
Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, aos luminares que estão no firmamento, queridos. Ó. Onde estão os luminares? No firmamento do céu. Já fala muita coisa aqui, né, queridos? Hoje, conforme diz, está acima do firmamento aí, né? Anos-luz aí para cima, onde é que não? Nem existe firmamento, nada, né? Tudo uma galáxia, tudo uma... Então, não. Segundo aqui, né? Nós vamos salvar a tradução, né? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Para que servem os luminares? Para separar dia da noite. E que eles sirvam de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares. Olha que lindo, queridos, né? Então quer dizer que o Sol, nós não estamos no sistema solar, então não é o centro do universo, né? Segundo a palavra aqui, não, né? Deixa eu arrumar um pouquinho minha câmera. Então não, ó. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez também as estrelas. Versículo 17. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar, no firmamento do céu para iluminar a terra. Deus os colocou, né, os luminares, os 2 grandes, né, no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Glória a Deus. Eu gosto muito de ler isso aqui, queridos, né? Em detalhes a gente vai vendo, vai meditando. Imagina, queridos, como é que a gente vai imaginar, na verdade, né? A dificuldade que nós temos de imaginar como que foi exatamente isso. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Aí sob o firmamento dos céus, ó. Versículo 21. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. Então, alguns grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o 5º dia, queridos. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Glória a Deus, né, queridos? No Novo Testamento fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Então, originalmente, meus amados, nós fomos feitos para dominar sobre os peixes do mar, grandes e pequenos, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movam pela terra, né? E hoje nós vemos bastante aí homens, né? Cada vez, né, mais agora homens com medo de barata, medo de rato, medo de sapo, medo de cobra, né?
alguns têm medo do leão. O leão, vamos dizer que seria mais aceitável. Não é mais, né, queridos? Pela fé, o leão está debaixo da nossa autoridade, tá? Jesus, ele restaurou a nossa autoridade novamente junto ao Pai, tá, queridos? Em Jesus Cristo foi quebrada toda a maldição. Então, o leão, a onça, né, o rinoceronte, o javali, não importa mais que animal seja, que ele está debaixo da nossa autoridade. Isso é uma questão de fé, né, e entendimento, tá bom, queridos? Então, esses aí são um pouco mais difíceis, são, mas devem ser colocados no seu lugar, tá? Agora, imagina barata, rato, sapo, cobra, tem marmanjo que dá pulo de 1 metro quando vê uma barata, queridos, né? É complicado, né? Então, isso o que que é isso? É a quebra da autoridade, né? A quebra da bênção de Deus, né? Fez com que o homem se separasse de Deus e deixasse de ser abençoado, né? Abrisse mão da autoridade, o homem, o Adão, abriu mão da autoridade que Deus deu a ele, né, queridos? Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, originalmente, Deus fez o quê? Deu as plantas, todas as plantas sobre a terra que produzem sementes, tá? E toda árvore que dão frutos com semente. Então, o que serviria de alimento para o homem? Tudo que tinha semente, queridos, tá? O que não tem semente não era alimento. É o que está aqui a princípio. Eu vou ler de novo, tá? Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra. Ali estava para vocês, ali o homem e a mulher, né? Aí aqui, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego de vida. Então, os vegetais são para alimentos que tem fôlego de vida, né? O quê? Todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e este foi o 6º dia, né? Na criação do homem, né? Gênesis capítulo 2, queridos. Interessante, né, meus amados? Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. No 7º dia, né? Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e o céu. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, né? Semelhante ao orvalho seria, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui nesse capítulo, queridos, né? Depois fala do 7º dia que Deus abençoou. Aí ele diz assim, aqui ele volta, né, antes da criação do homem, né, para nos contar um pouco mais detalhadamente como foi a criação do homem, tá? Então, cronologicamente, aqui volta um pouquinho, retrocede um pouco para Deus nos revelar como foi a criação do homem, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus moldou o homem do pó da terra, queridos, né? Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do oeste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer, então, do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento.
No meio do jardim... Cadê? Aqui, ó. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim não havia uma árvore, tá? Que nós já falamos sobre isso, né? Quando nós lemos a palavra ali. Haviam duas árvores extremamente importantes. A árvore da vida, quem comesse daquele fruto teria a vida eterna, nunca mais morreria, né? Da maneira que foi criado. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi justamente a árvore que a serpente incitou, né, a mulher e depois o homem a comer, né? E trouxe toda a maldição, né, queridos? Vamos continuar. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então, do Éden nasceu um rio que irrigava o jardim que se dividia depois em 4, né? O nome do primeiro divisão do rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Nós vimos sobre isso aqui, né? Nós procuramos no mapa, quando nós estávamos lendo inteira a Bíblia. Então, ali está praticamente ali no Iraque, né, queridos? Ali que seria mais ou menos ali a terra, né, onde estaria o Jardim do Éden, né, anteriormente, né? Então, ali tem o rio, outros rios, né, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Tigre, e o rio Eufrates. Então vamos lá. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o rio Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Então nós vemos ali onde nasce, né? O Tigre e o Eufrates. Não se sabe onde estão esse rio Gion e esse outro rio Pison, tá, queridos? Esses outros dois braços desses rios, né? Mas ali na Arábia Saudita, ali, né? No Iraque, nós vemos que nasceu ali. Então a gente tem o Tigre e o Eufrates caminhando paralelos, juntos ali, né? Então, mais ou menos naquela região a gente entende, então, que é o começo de tudo, né? E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, qual que é a missão do homem? Era cuidar da terra, né? Especialmente o jardim do Éden, que era uma parte especial da terra, né? Que Deus criou e colocou o homem como governador daquele local, de tudo aquilo ali, né, queridos? Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Aqui você vê que já abriu bastante, né? Não é só de sementes, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, ele tinha permissão para comer do fruto da árvore da vida? Tinha permissão para comer do fruto da árvore da vida. Amém, meus amados? Ele tinha permissão para comer. Interessante, queridos, né? De parar para pensar nisso. Então, vou ler de novo, ó. Versículo 16, né? O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então tinha uma restrição, né, queridos? Hoje não é diferente, meus amados. Qual que é a nossa restrição hoje, queridos? Desacreditar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós desacreditamos de Deus, queridos, é como se nós comemos esse conhecimento do fruto do bem e do mal. É como se nós colocássemos Deus em pé de igualdade, né? Olha, Senhor, eu acredito em Ti, mas eu não concordo com isso que o Senhor está falando, não. Eu acho que isso aí não é bem assim. Você está entendendo, meus amados? É como nós comermos o fruto do conhecimento do bem e do mal hoje. Seria algo semelhante, né? Por quê? Porque o que Deus fala não é tão importante assim, né? Eu posso concordar, mas também tenho o direito de discordar, né? É isso que a serpente fez a Eva, dessa maneira que Deus...
a serpente fez a erva se sentir e ela passou isso, queridos, né? Esse sentimento de poder que Satanás queria ter, né? Porque a Bíblia diz que o diabo ele queria o Lúcifer, né? Que anteriormente chamava anjo de luz, Lúcifer. Ele queria o lugar de Deus, né? Ele tinha no coração o desejo de ser como Deus. Então ele passou isso para Eva, né? Olha, agora você não precisa mais ficar debaixo do conhecimento de Deus. Preste atenção nisso que é muito importante, queridos, né? É esse sentimento, né? Esse mal que o Satanás ele passou para os seus filhos, né? Que ele vai adotando, né? Porque quem acredita nele passa a ser adotado por ele, né? Então a Eva, ela, olha, você vai ter conhecimento de tudo. Deus ele não te falou bem a verdade. Nós vamos ler ali, né? A continuação, né? Ele te enganou. Se você comer, você vai ser como ele. Conhecedor de tudo, né? Você não vai ficar mais dependendo do que ele diz para você como certo e errado. Que triste isso, né, queridos? Muito triste isso. E ela pagou para ver. Ela aceitou esse sentimento e pagou para ver. Não só isso, mas ela também levou para o Adão, né? Para que o Adão também tivesse esse sentimento ruim, né, queridos? Que essa competição com Deus. Não estava bom aprender de Deus, que é o Deus Pai, justo, fiel, criador, né? A serpente, ela passa esse veneno mortífero, né? Ele injeta nas pessoas, né, queridos? Olha, e hoje em dia é assim, né, queridos? Não, olha, você é livre, não, esse negócio de religião é tudo engano. Aí ele começa a mostrar, né, algumas coisas. Olha, pastores roubando. Olha, é isso, olha esse sistema. A Bíblia é um livro muito antiquado, muito antigo, não tem nada a ver mais hoje. Você, né, nós vivemos no século XX, né, século XXI, né? Tá tudo diferente. Complicado, né, queridos? Complicado. É mesmo o veneno que ele vem passando, né? Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Missão da mulher: auxiliar o marido e corresponder ao marido. Idôneo, né? Isso que é idôneo, uma pessoa capaz, né? Auxiliadora capaz. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, tamanha autoridade que Deus deu ao homem, né? Olha, você pode nomear tudo, o que você nomear é teu, é tudo para você. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Interessante essa versão NVI, né? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, queridos. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Queridos, aqui tem algo muito importante, né, para a nossa vida, porque o feminismo, não só o feminismo, né, mas o diabo ele vem sempre invertendo os valores, né, e tentando enganar as pessoas, queridos, né? Deus criou o homem para ele, para ser amigo dele, para governar o jardim, né, para falar, nós vamos ele face a face com Deus. Então o homem tem esse ministério, esse chamado, queridos. E a mulher, ela foi criada para auxiliar o homem. Ela não é diminuída em nada, queridos, né? Ela tem um motivo, a criação da mulher é esse propósito. Hoje, como por causa do feminismo e outros ismos, né, comunismo e outras coisas que impregna essa rebelião contra Deus, queridos, né? Essa quebra de aliança com Deus, que faz com que as pessoas elas disputem um lugar que elas não têm. Amém, meus amados? Eu não acho errado a mulher trabalhar fora, nada disso, queridos, tá? Eu acho que cada um tem que buscar fazer a vontade de Deus, né? Eu já contei o meu testemunho, minha esposa trabalhou fora
durante 5 anos que eu fiquei desempregado. Não era a vontade de Deus, naquele momento era, mas Deus tinha um propósito na minha vida, que era, naquele tempo Deus fez eu estudar a palavra. Deus disse para mim por diversas vezes, eu não quero que você trabalhe, eu quero que você estude. E eu não ia conseguir estudar a palavra de Deus se não fosse daquela maneira. E eu não entendi o que Deus falava comigo e continuava tentando trabalhar, né? Tentando vender os produtos que eu tinha para vender. Depois deixando currículo quando eu já vi que não tinha mais jeito. Ou seja, fiquei 5 anos desempregado, quer dizer, muito tempo. E desses 5 anos, a minha esposa trabalhou 2 anos até que Deus disse a ela para ela também largar o emprego dela e viver a loucura que eu vivia. E ela, né, com dificuldade, porque nós tínhamos 2 filhos, né? O Pedro já era nascido e a Nicole era recém-nascida. A Esther não era nascida ainda. Então, tinha 2 crianças pequenas, queridos, né? Um marido desempregado já há algum tempo e a minha esposa tinha um bom emprego, que tinha um bom salário, né? Então, foi muito difícil para ela, mas pela fé, queridos, ela obedeceu. E nós viemos viver nessa fé, né? Então, eu não culpo, eu não julgo, não estou aqui para julgar ninguém, queridos, né? Ah, pastor, eu tô trabalhando, então fique em paz, queridos, né? Mas sempre ora para Deus colocar você no centro da vontade dele. Por quê? Porque o centro da vontade de Deus sempre é o melhor para nós, é a nossa bênção. Aquilo que nós somos criados para ser, estar e exercer, queridos, é onde nós vamos fazer a obra de Deus e sofrer o mínimo de estresse possível. As pessoas elas sofrem muito estresse porque elas estão em coisas que elas não deveriam estar, que eles estão fazendo coisas que elas não foram feitas para fazer. Então ela sofre estresse, muito estresse, né? E também coisas exteriores também, né? Por exemplo, o nosso coração. O nosso coração ele foi feito para bombar, né? O sangue, né? Do nosso corpo, né? Bombear, né? Bombear, né? Deve ser isso. Como que é, Pedro? Bombear. Tanta coisa que a gente vai esquecendo ali, né? Vai falando. Então foi para bombear o sangue no nosso corpo, né, queridos? E a bênção dele é justamente trabalhar, né, nesse ritmo que Deus criou ele para fazer. Se ele não tiver força externa, por exemplo, né, quando a pressão está muito alta, muito baixo, as veias estão meio entupidas, se ela estiver entupida, ele vai sofrer estresse, não é verdade? Aí, ou seja, daí a vida útil dele vai diminuindo conforme ele sofre esse estresse. Vocês estão entendendo, queridos? E ele foi feito para isso. E se o coração resolver parar para descansar e nós vamos morrer, o corpo vai parar. Então ele não pode, ele tem uma vida útil. Semelhantemente, somos nós. Nós temos uma vida útil para trabalhar na obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E quando nós não estamos, queridos, nessa vontade de Deus, nós sofremos estresse. Né? Então você vê muitos pastores, por exemplo, eu não vou generalizar porque eu não conheço a vida de todos, mas muitos pastores sofrendo de depressão, queridos, né? Teve uma época, alguns anos atrás, que muitos pastores tiraram a própria vida, queridos, né? Arrancaram a própria vida, queridos. Então, influência maligna? Com certeza. Mas eu posso dizer que muitos deles, queridos, né? Não vou generalizar, mais uma vez repetindo, eles não eram pastores. Eles tinham chamado para outra coisa, mas eles quiseram estudar teologia para ser pastor, se tornaram pastor por algum motivo. O motivo é eles que vão dar conta, né? Mas quem não foi criado para o pastoreio, queridos, não vai conseguir ser, vai sofrer muito estresse. Tem muitas pessoas passando muita luta. Mexer com gente não é fácil, queridos, tá? Não é fácil, né? As profissões aí que mais são estressantes são aquelas que mexem com gente, como professor, polícia e dentre outras coisas, né? E pastor está dentre elas, né? Ou seja, mas quando você tem o chamado, queridos, você vai passando estresse, você vai sofrendo a pancada, mas você vai suportando, porque você foi criado para suportar e vencer. Glória a Deus, queridos. É a mesma coisa empresário. Não é para todo mundo ser empresário, queridos. Tem pessoa que ela vai abrir 20 comércios, ela vai fechar os 20 comércios. Por quê? Porque ela não tem esse chamado. Aí eu quero ser independente, vou abrir um comércio, aí não dá certo. Queridos, é um dom de Deus. Então, quando Deus levanta alguém para ser empresário, ele dá capacidade, sabedoria, queridos. Essa pessoa vai ser empresária. Vai dar certo. Tem pessoas que já ficaram milionárias, que quebraram, depois ficaram milionárias de novo, quebraram de novo, ficaram milionárias, porque Deus tem um propósito, né? Mas, ou seja, a pessoa prospera, não é que ela coloca a mão, as coisas dão certo. Eu já conheci pessoas assim, né? E já vi testemunho de pessoas assim também. Amém, meus amados? É assim. Então Deus nos criou. Então nós devemos, queridos, né, orar a Deus e pedir a Deus para que Ele nos criou, queridos? Para nós estarmos no centro da vontade dEle e sofrermos o mínimo de estresse possível.
E toda luta que nós passarmos com Deus, né? Com a bênção de Deus e com a certeza da nossa vitória. Agora, quando nós nos desligamos da vontade de Deus e agimos por conta própria, aí nós sempre estamos pedindo ajuda a Deus. Senhor, socorre, Senhor, me dá uma bênção, abre uma porta, né? E Deus muitas vezes ele faz mesmo, né, queridos? Mas sempre nós vamos estar sofrendo estresse, nós estamos passando coisas que nós não precisamos, o nosso corpo sente, a nossa família sente, queridos, né? O nosso psicológico sente, queridos, né? Então tudo é mais estressante. Pensa sobre isso, queridos, né? Deus te criou, né? Homem tem uma função, a mulher tem outra função, né? Todos têm o mesmo caminho, a mesma salvação. Jesus é Senhor tanto do homem como da mulher, não há diferença quanto a isso, queridos. Mas no serviço há diferença, tá? Então você viu ali que Deus criou o homem para Deus. E a mulher? Deus criou a mulher para o homem. Pastor, isso é machismo. Não, isso é a palavra de Deus, queridos, tá? É a palavra de Deus. Aliás, né, queridos, não deem crédito a esse negócio de feminismo, tá, queridos? Não deem crédito, né? Vou ler de novo, versículo 23. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, preste atenção, aqui começa agora, né, a questão da divórcio, né? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Imagina que o homem ele não tinha sido pai, a mulher não tinha sido mãe, foi criado um do pó da terra, outro da costela do homem. E Deus ele diz aqui, ó, por esta razão, logo em seguida, né, que tirou a mulher do homem, né? O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, sua esposa. E eles se tornarão o quê? Uma só carne. Não tem mais como dividir, queridos, tá? Casou, casou. Isso acontece no ato sexual. Por isso que a fornicação ela é pecado, porque se você se une com uma mulher que você não vai ver mais. Amém, meus amados? Aí você vai se tornar uma só carne com uma pessoa, uma só carne com outra, depois uma só carne com outra, né? O apóstolo Paulo ele diz isso, né? Unir-se-á, por exemplo, com uma meretriz, se tornará uma só carne com uma meretriz, né? Então é muito séria essa situação, queridos, né? Então, se nós dessemos ouvidos à palavra de Deus, evitaríamos muito sofrimento, né? Versículo 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, né? Foram criados ali, estavam nus e não tinham vergonha. Pastor, se nós voltar Jesus quebrou toda a maldição, podemos andar nu? Não, agora a gente vai preso, né? Atentado, né? Violento ao pudor. Não pode mais andar nu. Gênesis capítulo 3. Ora, versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha a conversinha, queridos. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha a conversa distorcida dela, queridos. Respondeu a mulher à serpente, não, podemos comer do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Esse nem toque nele, aparentemente, foi algo que ou Adão passou para Eva, porque Deus deu a ordem ao Adão. Olha, nem toque nele, nem chegue perto. Ou a Eva acrescentou no seu coração ali, né? Do contrário vocês morrerão. Ele tinha dito que não poderia comer daquele fruto, queridos, tá? O nem tocar Isso aqui, né, o que me leva a entender, queridos, tá? Pode ser que eu esteja errado, né? Isso é um erro muitas vezes da religião. A religião, ela para melhorar o entendimento de algumas pessoas, ele acrescenta coisas que Deus não disse, né? E hoje, por causa disso, por exemplo, você vê assim a doutrina a respeito de vestimentas, né, nas igrejas, né? Você não pode usar calça, você não pode fazer isso, homem não pode usar bermuda, não pode usar camiseta regata, praia do inferno, o vinho também é justamente esse caminho, né? Não pode, o vinho é pecado. Ou seja, né, você vê que interessante, Deus não disse isso para Adão, ele não coma do fruto que certamente se dele comer morrerá. E aqui a Eva, quando estava respondendo à serpente, ó, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, vírgula, nem toque nele. Nós não lemos, não foi isso que estava escrito ali, tá, queridos? Ou Adão passou isso para ela, ou ela estava acrescentando a partir daquele momento. Do contrário, vocês morrerão.
Você vê que ali o diabo já tinha uma área, né, queridos? Opa, não pode tocar, que eles vão acreditar que vão morrer se até mesmo tocarem nele a partir de então. E lembra, queridos, né, que é de acordo com a nossa fé nós vamos ser julgados, né? Para aquele que considera impuro, não pode comer. Se comer, está se condenando, mesmo que tudo que Deus criou seja bom. Que interessante isso, né, queridos? Não toque nele. Então, eu acredito que a Eva, ou a serpente entendeu. Ah, já estão doutrinados, né? Já acrescentaram coisa que Deus não falou. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha o veneno da serpente, né? Vocês serão como Deus. Não tá bom, né, ser filho de Deus, não tá bom, né, nós sermos encontrados por Jesus, tirados de um tremendal de lama, nós temos que ser como Deus, né, queridos? Nós temos que mandar na nossa vida, né? Eu sou Senhor, pelo menos da minha vida eu sou Senhor, eu me mando, eu faço o que eu quiser da minha vida, né? Eu sou Deus da minha vida, né? É isso que as pessoas vivem hoje, né? E você conhecedores do bem e do mal, só que da maneira da serpente, né, queridos? Porque as pessoas acham que conhecem tudo, né? Eu sei, eu conheço, não conhece nada, queridos, conhece nada. Eu sim, eu sou filho de Deus, eu creio que Jesus é o Cristo. Crê nada, se cresce obedecesse, obedeceria, né? Não, eu sou de Deus também, não, imagina, eu sei o que eu estou fazendo, irmão, eu sei. Sabe nada. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Que interessante isso, né, queridos? E além disso, desejável para dela se obter discernimento. A água ela era desejável para obter discernimento. Como que pode ser isso, né? Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Interessante que aqui já foi direto, né? Resumiu. A gente vê no livro dos Justos, né? Mais detalhadamente essa parte, tá? Se você quiser ver, entra lá na playlist que nós temos, né? Do livro de Jassar, que também é livro dos Justos. E bem no início do livro, né? No primeiro capítulo, eu acho que nós vamos comentar sobre isso. Tomou do fruto e comeu, queridos, né? E também foi lá e levou o seu marido e ele também comeu. Podia ter repreendido o Adão, né, queridos? Mulher, o que você fez, mulher? Eu comi isso aqui, olha, a serpente me contou tudo. Não, você se responda, se resolva com Deus agora. Eu não vou comer isso porque Deus me disse para não comer. Deveria ter feito isso, né, queridos? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar... Não, pá, já estou lendo de novo, né? Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Sabe, meus amados, né, o que vem no meu entendimento agora, quando meus filhos são crianças, né, e até hoje nós somos assim, né, nós poupamos eles de ver muitas coisas, né, quando passa alguma coisa, a gente está assistindo algum filme, alguma coisa, as crianças, por exemplo, né, agora são tudo adolescentes, mas a gente sempre pedia para eles virar o rosto, né, para não verem, e se tivesse algum barulho, né, diferente, em algum filme, alguma coisa que nós estávamos assistindo, eu mutava, para que poupar, né, meus amados, porque isso perturba a cabeça das crianças, né? E Deus estava poupando, né, o Adão e Eva, né? Eles estavam nus e não tinham vergonha nenhuma, porque eles nem sabiam que estavam nus, era simplesmente natural, foi a maneira que Deus os criou. Aí quando a malícia entrou no coração deles, eles perceberam que eles estavam nus. E Deus, como pai, estava poupando eles dessa malícia, né? Queria criar, né, filhos, né? Puros, completamente puros, né? E eles abriram o coração para a malícia, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, né? Então tão pelados. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então o Senhor, ele ia diariamente lá, queridos, né? Quando estava entardecendo, né? No início da noite, no final da tarde, para conversar com o homem, queridos. Olha a intimidade que Deus tinha com Adão. Só que dessa vez foi diferente, quando eles viram os passos do Senhor, queridos.
Que linda essa parte, né? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Eles se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? É a pergunta que eu faço para você. Será que Deus sabia, né, que eles estavam? Será que Deus sabia tudo o que estava acontecendo? Com certeza, né, queridos? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E perguntou Deus: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Aí começou agora, né, um passar a culpa para o outro, né? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Queridos, o nome disso aqui é malícia. Como eles estavam cheios de malícia, né? Ele culpou Deus, porque quem deu a mulher ao homem não foi o próprio Deus? Foi Deus. Então olha aqui, foi a mulher que me deste por companheiro, ou seja, a culpa é sua, Deus. Eu comi porque você me deu uma mulher que me trouxe esse mal. Me deu do fruto da árvore e eu comi. Em vez dele se arrepender, né, se prostrar, fala: Senhor, misericórdia da minha vida, eu pequei, Senhor. O Senhor falou, eu fui miserável, né? Me perdoa, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, amargamente eu não vou fazer mais. Não sei, talvez, né, apesar que Deus diz certamente morrerá, né? Mas, né, seria o que ele deveria fazer, querido. No mínimo que ele deveria fazer é mostrar arrependimento, né, perante Deus, né? Não foi a mulher que você me deu por companheira, ela me deu do fruto, ou seja, você através dela, né, me deu do fruto e eu comi, ou seja, você plantou isso para mim? Por que eu não poderia comer tudo? Aí começa toda aquela malícia, né? Por que não toda árvore? Por que essa árvore não pode? Você estava escondendo alguma coisa de mim? Ela me deu, e você que me deu ela, né? Então você me criaram essa situação e eu comi. Versículo 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez, filha? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. A mesma malícia que estava no homem estava na mulher. Se ela tivesse arrependido, quem sabe, talvez, né, Deus tivesse a perdoado, né? Se ela mostrasse um mínimo de arrependimento, né? Falasse: olha, me perdoa, eu fui enganada, mas o Senhor falou, não era nem para tocar. Deus ia falar, não disse que não era para tocar, né? Mas ela poderia ter dito: não, eu fui enganada, me perdoa, Senhor, né? Que besteira que eu fiz. Um passou a culpa para o outro, né? Quem que criou a serpente? Deus. Então é a mesma desculpa do Adão, né? A mulher que você me deu fez eu comer. E a mulher disse: a serpente que você criou me enganou. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida, né? Então, a partir daquele momento ele vai se arrastar. Então, aparentemente, a serpente ela não se arrastava, né? Até então. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui vem a profecia, né? Opa. Apertei o botão errado. Vem a profecia, né? Jesus Cristo, né? Preste atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, a serpente e a mulher, né? Entre a sua descendência, que é a serpente, a descendência da serpente, e o, no singular, descendente da mulher. Não é a descendência da mulher, tá, queridos? É o descendente, estava tipificando Cristo, Jesus Cristo aqui. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, vai te matar. E você lhe ferirá o calcanhar, ou seja, vai fazer Jesus sofrer. Foi justamente o que aconteceu no Calvário, né? A mulher... Deus declarou: olha, mulher, preste atenção o que veio com a maldição. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Né?
Então você vai sofrer muito agora. Quem sabe a mulher não precisasse ter tantas dores, né? E sofrer com essa questão, né, hormonal, né? Essa questão aí das regras das mulheres, né? Cólicas, essas coisas. E o seu desejo será para o seu marido. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher. Você poderia ter dito não, né? Comeu do fruto da árvore a qual eu lhe ordenara que não comesse. A terra foi amaldiçoada por sua causa. Eu criei tudo na bênção para você, Adão. Você destruiu tudo isso agora, hein? Só uma coisa eu te pedi, Adão. Foi uma coisa só que eu te pedi. Com sofrimento você se alimentará dela, da terra, todos os dias da sua vida. Com sofrimento, o suor do seu rosto, né, queridos? Com luta vai comer. Essa maldição veio por causa do pecado, queridos, tá? A terra se tornou maldita. A partir dali, queridos, Deus uma vez renovou a terra através de Noé e o dilúvio. E renovou, né, por um tempo determinado. E agora, né, Deus vai destruir a terra. E nós vivemos tempos próximos disso, né? E ele vai construir novos céus e nova terra, né? A terra também lhe dará espinhos e ervas daninhas. Imagina que no passado era tudo para prosperar, tudo acontecer a favor do homem, né? Agora parece que muita coisa contraria, né? Vem para trazer luta, sofrimento, dificuldades, né? E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Para você comer o seu pão, você vai ter que trabalhar. Você vê, queridos, que em Jesus Cristo a quebra da maldição, essas coisas mudaram em parte ou totalmente, né? Totalmente mudaram, mas isso é uma questão de fé, né, queridos? Mas esse suor do seu rosto já muda, queridos, tá? Você não precisa se matar para trabalhar, queridos, tá? Deus, ele tem uma promessa para você, mas isso é uma questão de fé, tá, meus amados? Não estou mandando ninguém largar o emprego, abandonar tudo que está fazendo, não, mas começa a pedir isso a Deus. Senhor, o que o Senhor está falando ali, Senhor? Jesus Cristo, ele quebrou toda a maldição. O que eu posso fazer para estar no centro da sua vontade? É o que eu disse no início do programa hoje, né? Até que volte à terra. Então você vai comer do suor do seu rosto, você vai comer seu pão. Até que você volte para a terra, seja morto. Visto que dela foi tirado. Já que você foi tirado da terra, vai voltar para a terra. Porque você é pó, e ao pó voltará. Deus ficou bravo ali, né, queridos? Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Então o próprio nome da Eva veio de Adão. Pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Pele. Então Deus sacrificou um animal ali, né? Foi o primeiro, Deus teve que sacrificar um animal para fazer roupas, né? Ensinou eles a fazer roupa em vez de ficar vestido de palmeira, né? Então tá aqui, ó. Então ali Deus, ele fez algo, né? Ali é profético, eles, né? Algo, tudo mudou ali, né? Imagina o coração de Deus, querido, o plano original de Deus, tudo quebrado por causa dessa maldita dessa serpente, né? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Cheio de malícia, né? Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Deus mandou embora, expulsou o homem do jardim do Éden. Ele não era mais digno daquele lugar, queridos, por causa do pecado. Ele escolheu. Forte isso, queridos. Nós devemos pensar, meditar muito sobre isso, meus amados. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Lembra que lá no livro de Apocalipse, né? O vencedor darei de comer da árvore da vida, né? Que interessante, meus amados. Glória a Deus, queridos. Então encerramos aqui. Gênesis capítulo 4, amanhã, terça-feira. Programa 2. Glória a Deus. Queridos, pega o copo com água, meus amados. Eu não orei com o copo com água. Então, para nós terminarmos agora, pega lá o copo com água. Amém? Deixa eu pegar aqui o meu copo. Tá tudo mais alto agora aqui. Peguei uma poltroninha mais confortável para mim. A outra tava meio cansativa, né? Vamos ver se vai ficar, vamos acertar, senão a gente muda de novo, né? Em nome de Jesus. Pega lá o copo com água, queridos. Em nome de Jesus, para nós encerrarmos. Pega nas suas mãos, vamos apresentar o nosso Deus.
Vai lá pegar, queridos. Eu espero um pouquinho. Que bênção, meus amados. Estou bem feliz com essa leitura. Espero que vocês também, em nome de Jesus, que seja muito edificante, né? Feche seus olhos. Meu Pai, que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Teu Espírito esteja sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Quero pedir também que o Senhor abençoe essa água, Pai, fazendo dela um remédio que Teus filhos precisam para a cura do corpo físico e espiritual, Senhor. E quem beber dessa água seja abençoado. Com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu abençoo os seus filhos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus, queridos.